Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 13. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13. O versículo é o 53. Mateus, capítulo 13, verso 53. Aqui nessa passagem, Jesus já tinha contado várias parábolas para as pessoas que estavam à sua volta. E aqui é um momento em que Jesus vai falar algumas coisas que são muito interessantes. Então, versículo 53. Quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Repete comigo esse último versículo. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então ele não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade daquelas pessoas. O Senhor não fez muitos milagres. Nota o seguinte, Jesus não era poderoso? Amém? Continua ainda, amém? Então Jesus não é poderoso? Amém? E se ele é poderoso, por que ele não fez muitos milagres ali? Por causa da incredulidade deles. Por causa da falta de fé. Falta de crer no Senhor Jesus Cristo. Eles olharam para o humano que eles conheciam de antes e não creram que aquele era o Filho de Deus. Então a falta de fé impede o milagre. Repete isso comigo. A falta de fé impede o milagre. Agora abra sua Bíblia em Marcos 2. Um pouquinho para frente. Próximo livro. Marcos 2. Versículo 1. Marcos 2, versículo 1. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações: por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e tomou logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos assim tal coisa. Amém? Aqui o Senhor é ao contrário daquela passagem que nós lemos anterior. Ele faz um milagre e nota o seguinte: vendo-lhes a fé. Como que Jesus viu a fé daqueles homens? Pela atitude deles. É possível ver a fé. A fé, como a gente vê lá em Hebreus, é o quê?
Quem lembra a fé? A certeza daquilo que nós esperamos, a prova daquilo que nós não vemos. Você não vê, mas você crê. Inclusive a palavra do Senhor fala, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você não viu Jesus, mas você crê em Jesus, bem-aventurado é você. Amém? Nós não vimos Jesus fisicamente, nós não estávamos aqui nessa terra, mas nós cremos nele, então nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado é feliz, então você é feliz. Amém? Porque você não viu, mas você creu. Se você não creu ainda, hoje é o dia. Amém? Então, nós vemos aqui duas passagens. A primeira, onde as pessoas não estavam crendo em Jesus Cristo. E os milagres aconteceram, poucos milagres. Quase não aconteceram milagres. E na outra, só por Jesus ver a fé deles, o milagre já aconteceu. Então, meu irmão, o milagre tem uma questão muito importante. Para acontecer algo na nossa vida, é necessário um posicionamento da pessoa e não só o poder de Deus. O poder de Deus, Deus é poderoso, amém? Ele é onipotente, onipresente, Ele tem todo o poder nas suas mãos, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Só que é interessante que Deus, Ele não invade a vida das pessoas se a pessoa não quiser. Senão a gente não teria o livre-arbítrio, a gente não teria essa possibilidade de escolher. Mas Jesus, Ele dá a oportunidade da gente se posicionar perante Ele. E a posição que você escolhe é muito importante. Não sei se vocês já viram filmes de guerra, por exemplo. Principalmente aqueles de guerra medieval. Se você já assistiu um daqueles, tipo Coração Valente, né? Aqueles também... aquele com... Não estou vindo a mente da memória agora esses filmes, a molecada aí que sabe mais. Oi? Falou 300, tem filme de guerra. Que os caras estão com espada, com essa... O posicionamento do soldado é uma das coisas que mais importantes na guerra. Tanto que Roma liderou muito e ganhou muito espaço por causa do que tinha muito estudo de guerra. E eles estudavam tantos posicionamentos, e eles faziam tantas, até meio que formatos de tanque, eles se fechavam com os escudos, se protegiam de uma maneira que eles começavam a vencer guerras que ninguém tinha. O pessoal vinha que nem uns malucos, e eles se fechavam e atacavam, se fechavam. Né? Esse mesmo 300 eles mostram umas coisas desse tipo também. O posicionamento da pessoa numa guerra é muito importante. Se você entrar numa guerra, meu irmão, assim... Ai, uma espada. Ai, agora? Né? Já era. Já era. E nós estamos numa guerra constante, meu irmão. A palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. E o diabo está ao derredor, como um leão, que ruge, tentando pegar quem aproveitar. Se der um jeitinho, ele vai te atacar. E você não pode entrar numa guerra de qualquer jeito. Amém? Você não pode entrar na guerra desapercebido. Você está em guerra contra o inimigo. A nossa guerra não é contra homens, não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e as potestades e os dominadores desse mundo, que é o diabo. Nossa guerra é contra o diabo, amém? Nossa guerra é contra ele, não é contra as pessoas. Mas você tem que observar que um maior obstáculo, muitas vezes, para um milagre acontecer ou alguma coisa mudar na sua vida, é o seu posicionamento. Deus tem um poder, Deus tem a graça, Deus tem a misericórdia para mudar a sua vida e mudar a sua história. Mas se você não se posicionar perante essa batalha, você não vai vencer. Tudo bem, a gente passa por lutas, nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus disse. Amém? Então, se você tiver o posicionamento com Jesus, você vai vencer as guerras, você vai ter a opção de levantar, olhar o inimigo e vencer o inimigo, assim como Davi olhou para Sansão, para Golias. Eu já estou matando o cara errado. Né? Assim como Davi olhou para o Golias e viu um inimigo que todo mundo estava temendo e morrendo de medo. Ele viu, não, quem que é esse que está brincando aqui com o nosso Deus vivo? Vamos lá para cima deles. Como está a sua posição contra o inimigo? Ai, eu não tenho força. O inimigo é mais forte do que eu. Ou você está olhando para ele e falando, quem que é esse inimiguinho aí que está zombando no meu Deus aqui? Qual que é o seu posicionamento? O inimigo é o mesmo. Você vê que ali o inimigo é o mesmo, não mudou. O Golias era o mesmo para Davi e para os outros. Só que muitos olharam morrendo de medo, mas Davi olhou com um olho de vencedor. Uma forma, um caráter dele era diferente dos outros. A forma de ele enxergar os problemas era diferente dos outros.
Como você tem enxergado o problema? Como você olha as dificuldades? Isso tem muito a ver com o seu posicionamento. A forma como você enxerga os problemas. Se você crê ou se você não crê. Se você estaria aqui nessa história, em Mateus 13:53, onde aqueles que não creram muito e o milagre não aconteceu, ou você seria um daqueles que ajudou o paralítico a descer e ser curado. Depende do posicionamento seu, você vai ver um milagre ou não. Amém? Agora, se você se posicionar corretamente, o milagre vai vir. Amém? E vai mudar a sua vida, a sua história e a da sua família também. Amém? Então se posicione. Amém? Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra hoje para você se posicionar. Amém? Então vira para quem está do seu lado e fala assim: se posicione, guerreiro. Guerreira, né, também. Amém? Interessante que Jesus ele não arromba nossas vidas. Ele sempre bate a porta. Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor bate na porta. Se você abrir, Ele entra. Amém? Mas você tem que abrir. Se você não deixar, se você fechar o terreno para Jesus, você não quero Jesus, Ele não vai nem conseguir passar da cerca. Ele não vai conseguir bater nem na sua porta. Você não vai querer abrir para Ele. Agora Jesus, então Ele espera de nós um posicionamento. Um posicionamento para que esse milagre aconteça. E como a gente viu na primeira passagem, ali de Mateus 13:53, poucos milagres Jesus pôde fazer por causa da pouca fé daquelas pessoas, porque não creram nele. A falta de fé, ela faz com que a pessoa se enfraqueça. A falta de fé faz com que a pessoa não creia, faz com que ela desdenhe das coisas. Muitas pessoas até brinquem com as coisas de Deus. Mas a falta de fé faz com que a pessoa fique xoxa espiritualmente. Ela fique desanimada. Ela não tenha ânimo para buscar as coisas de Deus. A falta de fé, ela resulta num esfriamento, num desânimo, num afastamento de Deus. A pessoa começa a se afastar do Senhor, começa a se afastar da presença do Senhor. Agora, a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Repete comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra ainda continua assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que crê, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é aquele que dá presente, que recompensa. Então, se você tiver fé, você vai agradar a Deus e o Senhor vai te recompensar. Amém? O Senhor recompensa aqueles que o buscam. Se você buscar, Ele vai te recompensar. Amém? Às vezes a gente fica pensando: mas então eu vou ter o carro do ano. Não é isso que está falando. O Senhor vai te recompensar. Não sabemos a forma como Ele vai fazer isso. Pode ser, inclusive, só lá no céu. Só lá na glória. Mas a recompensa vale muito mais do que qualquer coisa aqui nessa terra. Amém? A recompensa da vida eterna, a recompensa de estarmos com Ele na glória um dia, é muito maior do que qualquer carro que você às vezes almeja aqui nessa terra. Às vezes você fala assim: eu queria um Camaro, eu queria, né? O Senhor vai me dar. Se o Senhor não me recompensou, não me deu o carro que eu queria dos sonhos. Meu irmão, não importa. O que importa é que o Senhor, no dia que você morrer, ou o Senhor voltar antes, você vai com Ele. Amém? Isso é muito mais importante do que um emprego novo. Isso é muito mais importante do que um carro, uma casa, um tênis novo, um celular novo. Isso é muito mais importante do que tudo isso. Isso é tudo supérfluo. É tão supérfluo, mas é tão supérfluo, gente. Eu vou dar um exemplo aqui do Tiago. Né? O Tiago, eu lembro uma vez, quando eu conheci no começo, ele tinha um celular. E eu lembro que, assim, na época era um celular melhor, né? Hoje em dia tá... Você vê como 2 anos faz diferença, né, Tiago? Mas eu lembro que ele tinha um celular e um dia ele esqueceu na calçada. Para você ver. Aí depois um menino achou, levou, depois descobriu com quem estava, tal, depois foram lá e conseguiu o celular de novo. Depois quebrou, né? Quebrou. Aí ele ganhou um novo. Bonito, mais bonito. Grandão. Pá. Ele derrubou. Quebrou. Agora está com outro, bonito. Ninguém fala nada, eu não falei, não quebrou o novo ainda. Mas, irmão, só por isso eu quero ainda. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que é supérfluo. Meu irmão, um descuido cai e quebra. E lá se vai 500, 600, 1.000. Tem gente que paga 3.000 no celular.
Um descuido quebra, e às vezes é mais caro consertar do que comprar um novo. Então, meu irmão, você tem que perceber que essas coisas são supérfluas. Nada disso equivale, nada disso nem chega aos pés do que nós estamos recebendo agora com o Senhor. E a sua vida com o Senhor é muito mais importante. Eu sempre lembro também, vou falar uma frase do João aqui, que eu lembro que uma vez conversando com o João, acho que já faz coisa de uns 2 anos, quase quando eu conheci o João, mas eu lembro que ele falou assim, olha, se eu não tivesse tido talvez esse acidente, tudo que aconteceu comigo, talvez eu não conhecesse Jesus. Mas eu prefiro morrer, ele falou desse jeito, eu prefiro morrer hoje do que perder a minha vida com Jesus. Se for para eu me desviar depois, eu prefiro morrer já. Então eu prefiro não viver mais, se não for para andar com Jesus o resto da vida. Que a gente possa andar com o Senhor sempre o resto da nossa vida. Amém? Que a gente possa lembrar sempre disso. No nome de Jesus. Agora, aqui em Hebreus, quando fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, meu irmão. Não tem como você falar assim, eu não tenho muita fé assim não, mas... Jesus, né? Misericordioso, amoroso. Ele tem paciência comigo. Sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Se você não estiver crendo nas coisas do Senhor, é impossível você agradar ao Senhor. Você tem que crer. Amém? Você precisa de fé. Amém? Você tem que crer, você tem que ter fé. E quantas vezes a gente perde essa fé, a gente perde essa crença? Às vezes acontece. A pessoa desanima, se esfria e se afasta de Deus. Agora, quando a gente se afasta de Deus, esse é o perigo. Quando a gente começa a esfriar o coração, quando a gente começa a ficar frio, a gente se afasta. A gente usa esse termo, né? Uma vez uma pessoa falou, pastor, onde está aquela passagem? Né? A brasa longe do braseiro se apaga. Não está na Bíblia, gente. Né? É um provérbio crentez, vamos dizer assim, né? Que a gente usa. Mas assim, o termo explicando isso é como se você pegasse uma brasa no churrasco. Você pega lá, tá aquelas brasinhas bem vermelhas. Você pega com alguma coisa, né? Não vai pegar com a mão. Você pega com um negócio lá, tira aquela brasa e põe do lado. Dá um tempinho, ela vai apagar. Porque as outras todas juntas estavam mantendo ela acesa. Quando você tira, ela começa a apagar. Ela vai ficar meio preta, meio cinza de novo e vai apagar. Esfriou. Até uma hora que você vai conseguir pôr a mão nela de novo. Agora, se você pegar ela mesmo e jogar no churrasquinho de novo, que está pegando fogo, dá nem 1 minuto no máximo, daqui a pouco ela já está... Se o fogo estiver quente, meu irmão, o negócio está pegando fogo, porque está junto com os irmãos. É como se estivesse junto com o povo, junto com os irmãos buscando a Deus. Nós somos como se fossem pedras, cada um pegando um pouquinho de fogo, mas na hora que a gente se junta, meu irmão, o negócio pega fogo. Amém? É assim que tem que ser. Por isso que nós temos que nos ajuntar, por isso que nós temos que nos reunir, por isso que a gente faz vigília, por isso que a gente faz célula, por isso que a gente se reúne. Nós não fomos feitos para sermos ermitões, enfurnados dentro de uma caverna. Você não foi feito para viver sozinho. Você foi feito para viver com os irmãos. Amém? Para um apoiar o outro, para um, quando cair, o outro levantar. A palavra de Deus fala sobre isso várias vezes, mas quando um cai, o outro ajuda a levantar. Tem melhor pago o seu trabalho, 2 trabalhando juntos, o serviço rende mais. Imagina o Nildo que trabalha com telhado, se ele tivesse que encher todo um telhado sozinho, pôr as telhas no ombro e de ficar subindo de 5 em 5 telhas lá em cima. Imagina, ele vai demorar 1 dia para subir todas aquelas telhas e a perna dele não vai aguentar mais subir escada. Mas em 2, um joga para o outro rapidinho, está lá em cima as telhas. Então nós temos que estar juntos. Amém? Isso ajuda muito. Agora, voltando aqui, para a gente não esfriar, né? Mas quando a gente esfria, causa esse desânimo, causa esse esfriamento, e a pessoa normalmente ela se isola. Ela se isola dos irmãos. Só que o problema de a gente se afastar é o que está descrito em Gálatas 5,16. Abre lá, mais para frente, vai passando todos os evangelhos, vai entrar nos livros ali, nas cartas de Paulo. E você vai lá em Gálatas, antes de Efésios, Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne.
Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Dá uma paradinha aqui. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Nota que está escrito com letra maiúscula aqui, ó. A carne quer o que é o contrário ao Espírito de Deus. A carne não quer que a gente faça a vontade de Deus, muitas vezes. A sua vontade é contrária aos desejos do Senhor. Mas o Senhor, se a gente andar no Espírito do Senhor, andar no Espírito de Deus, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Amém? Às vezes o desejo da nossa carne é pecar, é fazer o mal, é xingar, é brigar, é ver sexo, é fazer coisa fora, errada. O desejo da nossa carne é esse, muitas vezes. Mas se nós somos cheios do Espírito, nós não vamos cometer esses pecados, amém? A obra da carne não vai aparecer em nós. Mas, se nós dermos brecha, nos esfriarmos, nos afastarmos de Deus, a gente se afasta do Espírito de Deus. E quando a gente afasta no Espírito de Deus, do Espírito de Deus, acontecem essas coisas que vão se seguir aqui, ó. No versículo 19. Fala assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Eu vou citar algumas. Adultério, você sabe, fornicação seria sexo fora do casamento, adultério seria o marido e mulher e trair o marido e mulher, impureza, lascívia seria tipo luxúria, sensualidade exacerbada, essas coisas assim, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, aqui seria com contendas, emulações, iras, pelejas, como se fosse briga, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, essas são as obras da carne. E se você pode observar que quando a gente se afasta de Deus, se a gente não andar no Espírito, se a gente fraquejar a nossa fé, a gente vai começar a se afastar do Senhor. E você se afastando do Senhor, você começa a ter tendências da carne. E as tendências da carne são essas. E a tendência de a gente começar a falar mal, a tendência de a gente começar a murmurar, a tendência de a gente começar a pensar só em besteiras, a tendência de a gente querer fazer as besteiras, todas essas coisas que a gente viu, a pessoa partir para vícios, partir para coisas, homicídios, heresias, contendas, sensualidade, a tendência de a gente partir para as coisas erradas é enorme, é 100%, porque a gente está afastado de Deus. Mas se a gente se firmar no Senhor, essas coisas não vão acontecer em nós, amém? É o que eu estou falando para vocês, é o posicionamento seu na batalha. Se você se posicionar mal e você não perceber que você está em uma guerra, você vai começar a ver que o inimigo começa a lançar essas coisas sobre você. Uns pensamentos errados, pensamentos que você não vai conseguir, pensamentos que você é fraco, É como se fosse o Golias zombando do povo. E às vezes é um inimigo zombando de você, e você aí... Ah, Jonatas, pensa o quê? Vai conseguir? Não, olha aqui, tem uma coisa que é mais forte que você. E aí joga umas ideias, joga tentações. E se você não se posicionar corretamente, você não vai conseguir vencer essa guerra. Se você não se posicionar corretamente, o inimigo vai começar a ganhar espaço e vai começar a ganhar parte da sua vida. E isso não é bom para você. Isso vai afastar você ainda mais de Deus, e esse fruto da carne vai aparecer cada vez mais. Mas existe o oposto, amém? Graças a Deus, glória ao Senhor que existe o oposto. Se você andar no Espírito, se você se fortalecer no Senhor, se você tiver fé, se você se agarrar em Deus, você vai ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a consequência de andar no Espírito de Deus. É a consequência de você estar com Deus. E a consequência de andar com Deus está em Gálatas 5:22, a sequência do capítulo. Dá uma olhada, o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Alguns aqui, o último é domínio próprio.
mais fácil de perceber. Meu irmão, você vai ter domínio próprio, você não vai ficar nervoso com alguém te fechar no trânsito, você vai ter mais paciência, você vai ter calma para se lidar com as situações, você vai ter amor de amar o próximo, de amar aquela pessoa que está sofrendo, você vai ter paz, você vai ter alegria, longanimidade. O que é longanimidade? Longo ânimo, paciência. É como se fosse o pavio longo. Não existe o pavio curto? É o pavio longo. Então você não estoura rápido. Calma, tem calma, lida com as situações devagar, não explode. E no 24 fala assim: e os que são de Cristo. Quem é de Cristo aqui? Quem é de Cristo? Amém? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então os que são de Cristo crucificaram a sua própria vontade. E concupiscência é desejo, gente. Então, os desejos do meu coração. Eu tenho que crucificar a minha vontade, os meus desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se você vive no espírito de Deus, ande também no espírito de Deus. Amém? Que você viva no espírito de Deus. Agora você pode falar assim: pastor, é lindo isso que você está falando. É lindo mesmo, já ouvi essa palavra outra vez. Uma vez eu ouvi sobre Gálatas 5:22 também. Mas às vezes você pode estar se pensando: eu não consigo me animar. Mesmo assim, eu sabendo o que está acontecendo, eu estou desanimado. Como que eu faço? Como que eu faço para me alegrar? Como que eu faço para me aproximar de Deus de novo? Às vezes você está se sentindo afastado do Senhor, às vezes parece que você não ouve o Senhor. Parece que você não sabe onde Ele está. Parece que Deus está distante. Eu vou dar 6 passos aqui para você se aproximar de Deus. Amém? Então, se você está passando por isso, anota esses passos. E é como se fosse um remédio. É uma bula. Entendeu? Se tem uma bula do remédio para você ler, para você tomar bonitinho, se você tem passado por desânimo, por momentos de dificuldade, coisas que têm derrubado você, ou simplesmente te desanimado, anote esses passos, tá? Para Deus poder te levantar novamente e você ficar novamente andando no Espírito. Amém? Primeiro passo, palavra de Deus. O primeiro passo é você se aprofundar na palavra de Deus. Meu irmão, não tem jeito. Às vezes você pode estar achando que Deus não está falando, mas pode ser que a sua Bíblia esteja fechada há muito tempo. O Senhor quer falar. Amém? Só que você tem que abrir a Bíblia. Você tem que ler. Comece a ler. Comece a ouvir a palavra. Ponha pregações. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17. O que diz lá? Quem lembra? Ninguém lembra? Da Bíblia? Isso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vai vir por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, se você não tiver fé, a gente está falando da falta de fé. Está difícil, eu não estou conseguindo crer o suficiente, eu estou baleado, eu estou desanimado. Mas para você se animar, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir a palavra de Deus. Isso vai gerar fé no seu coração. Amém? Por quê? Porque quando você começa a ouvir a palavra de Deus, tem muitas passagens que você vai vendo pessoas que passaram por aquilo que você passou, e ainda piores, e tiveram graça do Senhor. Você vai vendo palavras e coisas que vão te levantar. Você vai vendo a mensagem do Senhor, como a gente já citou algumas passagens aqui. Tem bom ânimo que eu venci o mundo, nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tem muitas palavras de ânimo, promessas de alegria. Em João 16:33, essa palavra que a gente falou: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha essa aqui de Josué, Josué 1:9. Disse o Senhor a Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Josué 1:9. O Senhor é contigo, mas fala assim: esforça-te. Vira para quem está do seu lado e fala: se esforça. Tem bom ânimo. Essa é a sua parte. Preste atenção uma coisa, irmão. Essa é a sua parte. Esforça-te. Tem bom ânimo. Então, meu irmão, tem uma parte do seu posicionamento aí também. Ele está falando: Josué, se esforça. Não vai ficar encostado aí de qualquer jeito, esperando a bênção e a força cair do céu. E se esforça, se mexe. Tem bom ânimo, mas não temas, nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Amém? O Senhor é contigo por onde você for andar. Amém? Creia nisso no nome de Jesus Cristo. O Senhor é contigo. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala isso para ele. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Então o primeiro ponto, como a gente falou, é a palavra de Deus. O segundo ponto, ore mais. Orar. Oração. Você deve orar mais. Você deve orar mais. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Um versículo super comprido. Orai sem cessar. O endereço é mais longo do que o versículo, né? Meu irmão, orai sem cessar. Não pare de orar, ore todo o tempo. Ore e ore e ore. Fale com Deus a todo tempo. O Senhor vai falar com você. Amém? Ele vai te fortalecer. Se você estiver no serviço, ore. Você está desanimado, ore. Está vindo uma luta, ore. Batalhe, meu irmão. Dentro da oração aí, você pode colocar como se fosse um item B aí, é o jejum. Oração e jejum dentro desse momento aí. Jejue. Comece a batalhar também, às vezes enfraquecer a carne, matar a carne. Você destruir um pouquinho do seu eu ali, você passar umas vontades e você alimentar o seu espírito. Não basta só passar fome, senão vira regime. Você tem que passar ali, se você vai passar um tempo sem comer, você elimina aquilo, mas ao mesmo tempo gasta o tempo daquilo em oração, em leitura da palavra, se alimentando da parte espiritual. Amém? Então, ore cada vez mais. Um outro item que é muito interessante. Ame e seja amado. Meu irmão, você não sabe o poder que o amor causa para levantar a sua fé. O amor levanta a fé. Gálatas 5,6. Se você estiver ali perto, dá uma olhadinha nesse versículo, que interessante. Gálatas 5,6. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. O que importa é a fé que opera pelo amor. A fé vai ser operada pelo amor. Então tem que ter amor. Você tem que ter amor. Vai ajudar a sua fé também. A fé vai operar pelo amor e vice-versa. Você tem que amar. Quando você demonstra amor por alguém, você começa também a fortalecer a sua fé. Eu vejo que, por exemplo, eu tenho um relacionamento muito bom com minha esposa. Quando a gente se ama, a gente se ri, a gente se diverte, a gente sai feliz de um ambiente. Isso anima a gente, deixa a gente alegre. Inclusive para a gente conseguir buscar a Deus mais. Se você está chato, borocochô, acabou de brigar e chega aqui no culto, você às vezes não consegue nem prestar atenção. Só fica pensando no que o outro falou, no que o outro fez. Pensando no que você vai dar de resposta depois. Sua mente não desliga. Mas se você está amando, se você demonstra amor, se você demonstra amor por aquela pessoa demonstra amor por você, meu irmão, você fica muito mais alegre. E isso vai te facilitar a estar perto de Deus. Amar mesmo que não for amado, né? E quando eu falo assim, existe a possibilidade de você ser amado e existe a possibilidade de você amar. Né? Lógico que é importante as duas coisas, mas às vezes você não vai ser amado por alguém especificamente. Mas, se você está no nosso meio, você tem que ser amado. Amém? Você vai ter que ser amado por nós, e nós vamos amar você e você tem que amar a gente. Amém? A gente é umas ovelhinhas aqui que tem que amar as ovelhinhas, e a gente é tudo ovelhinha do mesmo aprisco aqui, e a gente tem que se amar. Às vezes nós damos uns coice, umas coisas assim, mas fica esperto, não. Mas a gente pede perdão e depois se abraça e se beija. Amém? Amém? Então, ame ao seu próximo. Amém? A pessoa que está do seu lado é muito importante. Amém? Então, olha para quem está do seu lado e fala assim, meu irmão, eu amo você em Cristo Jesus. Eu amo você em Cristo Jesus. Amém? É importante a gente amar um ao outro. Eu amo você, Alex. Está ali sozinho, isolado na mesinha de som. Amém. Nós temos que amar. Olha esse versículo, gente. Que show. Filemão 1,7. Eu sei que é Nossa, mas onde está Filemão? Lá no Novo Testamento. Vai lá para o finalzinho.
É antes de Hebreus. Tito, Filemon. Tem gente que fala que é o livro mais gostoso da Bíblia. Que lembra Filemon. Mas é Filemon. Filemon. Vamos lá. Filemon. Não tem um capítulo, né? É só um capítulo. Versículo 7. Acharam aí? Roubaram da sua Bíblia? Achou? Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Olha que Deus, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Paulo está falando uma carta para Filemon, tá? Filemon é um rapaz, tá? Um discípulo. E ele fala assim, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. O amor dessa pessoa, do Filemon, estava ajudando tanto a Paulo, consolando ele e a outros irmãos. E estava reanimando o coração dos outros irmãos, ajudando a levantar os outros irmãos que estavam xoxos. Então, o amor, você pode ver que esse cara é um cara amoroso. Com certeza o amor vai ajudar a levantar pessoas. Amém? E Deus pode usar o seu amor para você ajudar outras pessoas. Você foi chamado para ser um filho do amor. Você tem que ser amor. Amém? E com o seu amor, você vai levantar outros irmãos que podem estar desanimados. Amém? Item 4. Esteja com pessoas que busquem a Deus. É importante você estar junto com os irmãos. Não se afastar das pessoas que creem nas mesmas coisas que você. É importante, a palavra do Senhor diz, né, onde 2 ou 3 estiverem aí reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor preza pela comunhão. O Senhor preza para que os irmãos estejam unidos. Quanto mais gente que a gente tiver unido no mesmo sentido, melhor. É como eu falei, é igual das brasas, né? E quanto mais brasinha junta, mais fogo tem, meu irmão. Então nós temos que estar junto. Amém? Como diz o Mário, assim, estamos juntos, né? Então nós temos que estar junto com os irmãos. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim, estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos. Amém? Nós temos que estar juntos, unidos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos estar sozinhos, né? É importante que a gente esteja unidos. Também tem uma passagem que fala assim, também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso vos será feito por meu Pai que estás no céu. Aí que fala, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se vocês concordarem na terra aqui, nós concordarmos as coisas juntos, nós vamos estar unidos e vai ser concordado no céu. Amém? Nós temos que estar junto. Nós temos que estar junto. Né? Agora, o oposto também estraga. Se a gente estiver se afastando, ou se a gente estiver corrompendo as pessoas, ou chateando as pessoas, espalhando as pessoas, isso vai ser o oposto. A gente vai estar causando desunião. E isso sim é perigoso. É perigoso. Então tem que fechar a boca também. 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui, só confirmar essa passagem. 1 Coríntios 15, 33. Eu vou ler aqui rapidamente, se você não tiver aberto, mas 1 Coríntios 15, 33, diz assim, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Meu irmão, oi? Você perguntou alguma coisa? É verdade. Pensei que onde estava. 1 Coríntios, né? 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Meu irmão, às vezes você tem bons costumes que Deus foi te dando, que irmãos foram te dando, que a união, a igreja, o povo de Deus foi te dando. De repente você cresceu até com a família abençoada, que te ensinou muita coisa. Ou mesmo que você tenha crescido no mundão, mas você veio para Jesus e de repente você tem bem bons costumes na sua vida. Mas as más companhias vão corromper muitas vezes esses bons costumes. Então tome cuidado com quem que você anda. Tome cuidado. Você pode estar acabando essas conversações erradas, as coisas erradas podem estar separando você. Então é importante você estar com pessoas que agradam a Deus, que têm o mesmo propósito, o mesmo motivação. Os irmãos da igreja. Se você quer buscar a Deus, meu irmão, vamos buscar juntos, amém? Então vamos estar juntos, vamos estar juntos, isso é importante.
O item 5 é frequentar as reuniões. As reuniões fazem esses ajuntamentos que a gente está falando, né? A gente estando junto, unido, a palavra de Deus também diz para a gente não deixar de congregar, como é o costume de alguns. Vamos nos congregar, vamos nos unir. Unidos, a gente sabe também as dificuldades de cada um. A gente começa a ver, o fulano está passando por uma necessidade, ciclano está passando por tal coisa, vamos ajudar, vamos apoiar, vamos visitar, vamos abraçar, vamos orar. Vamos estar unidos, amém? A gente tem que transpassar isso de uma forma que as pessoas todas recebam esse nosso amor. E não fique só para nós, os outros também recebam, amém? Então quando você inclusive quando a gente termina o culto aqui no domingo, é importante você cumprimentar as pessoas que você não conhece, que você não conhece muito bem ainda, você demonstrar amor, você demonstrar interesse, visitar. Como a gente falou, até a dona Madalena que caiu lá, se machucou. Hoje o marido dela não veio, mas ele tem vindo também. Eles têm vindo nos cultos, mas ela está de cama. Vai visitar, vai fazer uma visita. Pergunta para mim o endereço, eu sei onde é. O Rodrigo sabe, o pastor Lael sabe, Douglas sabe, o Nildo também foi lá também, do Nildo? Na casa da Madalena, não. Então, que vocês consertaram o telhado lá, né? Isso, o Demar, que eu falei Madalena, mas eu sou o Demar. Vai visitar, vai fazer uma oração, gente. Ela está lá o tempo todo. Você pode ir lá, passar 5 minutos do seu dia ali. Mas você vai fazer diferença na vida de alguém. Amém? O Senhor quer usar a sua vida, com amor também. Então é importante a gente frequentar as reuniões, demonstrar amor para essas pessoas. E o 6º ponto, eu coloquei aqui, orar em espírito. A palavra de Deus diz em Judas 1:20. Olha que interessante. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, santifiquem-se, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Então, vocês têm uma fé santa do Senhor. Mas como vocês vão edificar essa fé? Orando no Espírito. Então, é você orar em dons, em línguas, em tudo, orar no Espírito. Você clamar ao Senhor, você dedicar o seu tempo de oração ao Senhor. É você orar então, a tempo e fora de tempo. Buscar os dons espirituais do Senhor para você preencher a sua vida. Se você às vezes não tem dons ainda, não recebi, clame ao Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero ter esses dons, eu quero clamar ao Senhor de qualquer forma, eu quero orar em espírito. Eu quero de alguma forma orar em espírito, eu quero. Para que você seja edificado também. Amém? A oração em línguas ela edifica nós mesmos, ela nos fortalece. Então é importante você orar de todas as formas. É importante, a gente viu vários pontos aqui que nos aproximam de Deus e fortalecem a nossa fé. A gente viu aqui, o primeiro ponto que eu citei para vocês, foi a palavra de Deus, depois orar mais. Depois a gente falou sobre amar e ser amado. Em questão de você também estar com as pessoas que buscam a Deus, frequentar as reuniões e orar em espírito. São pontos, lógico que tem muitas outras coisas que podem estar nesse meio. Mas se você buscar essas coisas, a sua fé vai ser fortalecida. Amém? Se você começar a buscar mais a palavra de Deus, se você orar mais, se você estiver mais com os irmãos, a sua fé vai ser fortalecida. E você que estava desanimado, vai ser levantado. Amém? Assim como a gente vê ali que a força, o amor de Filemão estava ajudando as pessoas desanimadas a levantarem, animando os corações. O Senhor também vai animar você e vai usar você para animar outros também. Amém? Então vira para quem está ao seu lado e fala assim, o Senhor vai te usar para você animar os outros. E se você está desanimado, o Senhor vai te animar. Amém? O Senhor vai te animar no nome de Jesus. O Senhor vai te animar. Agora, se a gente voltar lá no início, se a gente voltar lá no início, com Jesus, que Jesus fez poucos milagres na terra dele, porque as pessoas não creram nele. Como está a sua fé? Se você fortalecer a sua fé, você não vai ser um daqueles. Amém? Se você começar a fortalecer a sua fé, você vai começar a ser animado. E você vai se posicionar fortemente na batalha. E não importa o inimigo que vier, você vai vencer. Amém? Vai vir o inimigo que for, bradando, rugindo, jeito que for. Mas se o Senhor estiver com você, você vai vencer a batalha. No nome de Jesus Cristo. Então, a gente pode perceber na nossa vida que a gente tem que dedicar tempo para essas coisas.
Se você não dedicar tempo para todas essas coisas que eu falei para você, você não vai conseguir fazer nada disso. Se você não dedicar tempo para a leitura da palavra, se você não dedicar tempo à oração, a estar nas reuniões, a estar junto com os irmãos, a orar em espírito, nada dessas coisas vai acontecer. E você vai, às vezes, ficar lutando sozinho. É como se viesse, às vezes, um exército de inimigo e você está sozinho, com um canivete. Nem com uma espada forte você está. Não, você está com um canivete sozinho. Meu irmão, não importa nem a arma que você esteja, mas se você estiver com Deus, você é a maioria. Amém? Davi tinha uma funda com as pedrinhas, nem era uma arma de guerra, assim, era uma arma de caça, lá o pessoal caçava umas coisinhas. Não era uma arma que o pessoal levava para a guerra, assim. Meu irmão, Deus usou a vida dele para derrubar o Golias. Então Deus pode usar qualquer coisa para derrubar os seus inimigos. Amém? Lembre que nossos inimigos, né, é os demônios, o diabo, os espíritos malignos muitas vezes têm tentado atacar a sua vida e tentando derrubar você. Mas o Senhor é maior e vai te fortalecer. Amém? Uma outra coisa muito importante, só para a gente terminar, é você também não ser usado, não deixe ser usado para desanimar os outros. A nossa boca, a nossa língua tem muito poder. E você pode, de repente, estar desanimando alguém. Já pensou? Às vezes o seu filho chega para você, pai, hoje eu não estou a fim de buscar a Deus, não. Não tem problema. Não tem problema. Ou então, o filho chega para o pai, ao contrário, o pai chega para o filho, filho, você não vai buscar Deus hoje? Não vou não. Então tá bom. Ou então marido e mulher, hoje eu não vou na igreja não. Não estou afim não. É verdade, fica em casa, fica descansando. Às vezes você ajuda a desanimar o outro para ir. Às vezes a gente acaba desanimando a pessoa para não buscar o Senhor. Não seja essa boca de desânimo. Amém? Às vezes o inimigo está querendo usar você. A gente tem que estar atento a isso. Já parava para pensar, Pedro, quando chegou para Jesus e falou assim, Senhor, tenha compaixão de ti. Jesus estava falando que ele ia ter que sofrer na cruz, padecer na cruz. E Pedro chega e fala, não, Senhor, tem misericórdia do Senhor mesmo. Faz isso não. Jesus vira e fala o que para ele? Arreda, Satanás, porque você cogita das coisas desse mundo e não das coisas de Deus. Sai fora, capeta. Está usando a sua boca aqui para me atrapalhar. Meu irmão, às vezes é assim. A gente não pode ser usado pelo inimigo para desanimar as pessoas. Não vai não. Não vai mesmo. Não busca Deus não. Não lê não. Para quê? Não seja fanático assim também. Não precisa ser fanático. Meu irmão, não deixe que isso venha na sua mente. Amém? Não deixe que o inimigo use a sua boca, no nome de Jesus Cristo. Seja um daqueles que anima. Amém? Isso mesmo, vai, busca Deus, filho. Vai na vigília. Isso, mulher, não, mulher, vamos nós. Abraça aqui, vamos embora. Estou meio assim, não, está meio assim, mas vai ficar melhor. Vamos embora, vamos buscar Deus. Amém? Anime a pessoa. Não estou a fim de ler a Bíblia, não. Vamos ler a Bíblia hoje. É dia de ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. É hora, né? Hora de ler a Bíblia, não é dia. Dia é todo dia. É hora de ler a Bíblia. Vem, mulher, vamos ler a Bíblia. Leia a Bíblia, ajude, incentive. Quem é casado ou quem tem filhos, junte a família e leia a Bíblia juntos. Se você percebe que, por exemplo, o filho tal está com dificuldade de ler a Bíblia, então vamos juntar todo mundo para ler a Bíblia. Se a sua esposa ou seu marido tem dificuldade de ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia juntos. Vamos orar juntos, para um fortalecer o outro, para um, inclusive, cobrar o outro. Vamos, gente, tem coisa que é mais importante. Deixa o celular de lado aí, deixa o WhatsApp de lado, desliga a internet, desliga o Wi-Fi. Tem hora que está na hora de desligar o Wi-Fi. Tem hora que o Wi-Fi só atrapalha. Desliga lá o Wi-Fi, o negócio de dados lá, e se programa e se dedica ao Senhor. Amém? Antigamente a gente às vezes fazia o quê? A gente até desligava a campainha, né? Ou o telefone, que a pessoa atrapalhava. Agora você tem que desligar o Wi-Fi, o uso de dados, às vezes o telefone, para você conseguir se dedicar ao Senhor, meu irmão. Senão fica mensagem toda hora chegando, e quem tem 2 números, 3 celular, e aí você vai ver, você não consegue fazer nada. Separe tempo para o Senhor, no nome de Jesus. Amém? Ele é mais importante. Agora, então, se você está desanimado, ou se você estava se sentindo desanimado, você tem sentido lutas que têm atacado a sua vida, que têm se levantado contra você e você precisa de um fortalecimento espiritual, gostaria que nós vamos cantar uma música. Vou chamar o grupo de louvor aqui à frente, mas antes nós vamos orar por você. Então, fique de pé no seu lugar.
Se você está se sentindo desanimado ou alguma coisa tem atacado você, deixado você xoxo, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você, é mais fácil. Então, se você está se sentindo desanimado ou teve ataques esses dias, não agora você está se sentindo desanimado, mas durante a semana você se sentiu, tem tido dificuldade de buscar Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Pedir para o pastor Lael vir aqui à frente também para orar pelas pessoas. E depois nós vamos cantar uma música. É uma música que fala como o Senhor nos levanta das nossas situações. Amém? Você que está aí no seu lugar e você se sente animado, ore por essas pessoas. Amém? Você pode inclusive vir aqui à frente, abraçar uma dessas pessoas e orar por elas. Amém? Vou convidar dessa forma. Então, se você está aí no seu lugar e você se sente animado, então você não daqui, vem aqui na frente. Vem orar por um desses. Entenderam? Aí de trás? Entenderam? Então podem vir orar por essas pessoas, nós vamos orar também. Abrace alguém aqui na frente e ore por essas pessoas que estão se sentindo desanimadas, que a gente possa orar por elas. Vamos orar primeiro, depois a gente toca. Pode ser? Pastora, vamos orar primeiro e depois a gente toca. Então já venha, vamos orar por esses irmãos. Amém? Você que está aí, você pode vir aqui à frente orar se você quiser por qualquer um. Amém? Aleluia. Que você se posicione no nome de Jesus Cristo contra o desânimo. Pai, nós queremos agora orar mais uma vez, Pai, que a Tua mão esteja sobre nós. Pai, que todo espírito de desânimo vá embora no nome de Jesus Cristo. Pai, Senhor Deus, no nome nós rejeitamos todo desânimo. Senhor, qualquer demônio que tem tentado desanimar as nossas vidas, abater a nossa alma, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo. Pai, e clamamos ao Teu Espírito Santo, Pai, que aviva os nossos corações. Aviva os nossos corações, Pai, que possamos andar no Teu Espírito, que possamos, Senhor Deus, andar no Senhor, Pai. Pai, Senhor Deus, de não satisfazer os desejos, Pai, da nossa carne, Pai. Pai, nós rejeitamos no nome de Jesus Cristo, Pai, todo vício, todo pecado, toda maldição, tudo que tem afetado os nossos corações. E clamamos ao Senhor, Pai, levanta-nos, Pai. Levanta-nos, Senhor. Pai, sabemos que o Senhor é poderoso para nos levantar. Levanta cada um aqui, Pai. Anima, Senhor. Anima-nos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com esse cântico. E você vai estar declarando, quando você cantar, Ele me levantou. Porque Ele faz isso mesmo, Ele nos levanta. Acima de circunstâncias, acima de problemas. Ele vai te colocar em lugares altos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quando estou só e fraca está minha alma, tentam me abater, eu simplesmente espero no silêncio até sentir Tua presença aqui. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou, estando em Teus braços, me levantou, melhor do que eu sou. Desperta em mim fome pela vida, meu coração tão imperfeito é, mas ao sentir o brilho da Tua glória, quero viver a eternidade em Ti. Me levantou acima das montanhas, me levantou
para andar por sobre o mar. Forte sou, estando em teus braços, me levantou, melhor do que eu sou. Desperta em mim fome pela vida, meu coração tão imperfeito é, mas ao sentir o brilho da tua glória, quero viver a eternidade em ti. Bem forte, declare. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou, estando em teus braços, me levantou, melhor do que eu sou. Me levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou, estando em teus braços, me levantou, melhor do que eu sou. Me levantou, melhor do que eu sou. Me levantou, melhor do que eu sou. Aplauda o Senhor, Ele que te levanta. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Louvado seja.